Você sabe que para crescer, muitas vezes você precisa de ajuda. Eu tô com uma pessoa aqui que ele, além de muito bem relacionado, é uma pessoa que intermedia negócios. E ele me ajuda até eu fazer a consultoria Goshen de crescer. Esse é o Papo de Expansão e hoje eu vou falar da importância de bons relacionamentos nos negócios e com muita entrega e muita qualidade. Meu nome é Demo Oliveira e eu fico feliz de receber aqui meu amigo Ricardo, um dos maiores especialistas em intermediação de negócios que o Brasil já tem. Cara, prazer estar aqui com você, satisfação grande mesmo. As agendas demoraram um pouco a casar, né, mas com certeza veio no dia certo. Cara, você sabe que, vou contar um pouquinho aqui a história, eu tô com o Pedro do Marte ali, o Pedro fala, Dema, você conta muita história, vai direto ao ponto, Sim. Os caras querem receber as chaves História aí. conecta, né? Mas eu vou falar um pouquinho da história. Eu tava palestrando no Brasil Empreende, no sul do país ali, e aí, no meio da palestra, eu palestrei com grandes nomes e o Ricardo trouxe um jogador de futebol famoso, que é o Diego. Sim, Diego Ribas. E aí, nisso, a Taia que trabalha comigo, ela conectou com o Ricardo e ela falou assim, olha, o Ricardo é uma das pessoas que ajuda a expandir os negócios do Zezé de Camargo. Aham. Aí eu falei, do Zezé de Camargo, mas não tenho nada a ver com sertanejo, eu pensei assim, né? Sou um cara de consultoria, eu sou um cara que entra dentro de empresas e assim por diante. E aí, deu certo, fomos jantar. Quando a gente foi jantar, eu falei, mas o que você faz? Ele falou, cara, eu sou um intermediador de negócio, eu tento encontrar uma necessidade de uma empresa e tento conectar ela a um grande fornecedor. Correto. E eu não trabalho com muitos, eu tento selecionar, porque o que tem de gente ruim tá muito cheio. Exatamente. Né? Você tocou num ponto fundamental aí. A gente se conheceu no Empreende Brasil, né? Um evento fantástico lá do Lucas. Vale a pena, né, para as pessoas se conectarem, é um evento extraordinário. Nessa edição especificamente, eu estava acompanhando o Diego Ribas, que realmente foi palestrar lá. Eu já conheci o Empreende, que eu estive lá com o Zezé também para palestrar um ano anterior. É engraçado como as pessoas falam muito dessa questão do Zezé, porque se você entrar na minha rede social, no Instagram, tem muitos trabalhos que nós fizemos. Eu fiz várias negociações que envolvem o Zezé, né, no caso. Então acaba sendo de fato o que dá mais expressão, né, na midiática, assim, na questão de rede social. Mas são vários empresários. Acredito que a maioria dos empresários que eu negociei, que eu intermediei, eu não pude divulgar. Então, é uma pena isso, mas fica a experiência, né? Mas isso que você falou da nossa primeira conversa, eu tentei explicar ali de uma maneira que ficasse claro o que o intermediador de negócio faz, no caso. Realmente, é isso, tentar encontrar, né, uma sinergia entre duas partes, que uma precisa da outra. Isso parece simples, mas quando você lida com um público diverso, como eu faço, porque eu lido desde um CEO executivo totalmente formal, na maneira de falar, de se comunicar, de se vestir, e também atuo muito, muito bem no agronegócio, que é um pessoal que também tem uma cultura diferente, se veste de uma maneira diferente, conversa diferente. Então, como conectar essas pessoas? Você tem que achar um ponto de equilíbrio ali entre elas. Verdade. Entendeu? Então, existem várias coisas que eu fui adquirindo com o passar do tempo, de experiência, de dicas, e vendo pessoas que são referência na área, né? Então, começou realmente, começou a despertar como profissão, quando eu nem sabia que isso era um negócio. O insight de virar um negócio veio quando eu já estava fazendo. Falei, cara, isso é um negócio, eu preciso me especializar mais nisso, ler mais, ver mais conteúdo sobre isso, e acabei tendo sucesso nisso. Graças a Deus estou aqui hoje contigo. Muito bom. Faço negócio com você. Não, é assim, só para vocês saberem a importância disso, né? Quando você fala assim, o que você faz? O intermediador de negócio, você já começa a pensar assim, cara, o cara de networking. Né? Isso e é um aí problema muitas hoje. vezes a palavra networking, ela já meio que... né? Banalizaram um pouco, né? Banalizaram eu praticamente não uso mais essa palavra, porque a palavra network, na verdade, quando você se autonomina, isso, enfim, você acaba passando uma imagem um pouco de interesseiro, ao invés de interessante. Então, você fica sendo aquele cara, o cara só quer falar comigo para criar um negócio. Tem muita gente que me procura para isso, que trabalha só com isso, e eu vejo tanto que é chato isso. E, na verdade, eu acredito que o negócio, qualquer tipo de negociação, ela é consequência de uma amizade. Sim. Eu acho que é aí que muito bom isso aí, hein? Acho que aí qualquer tipo de negociação é uma consequência de uma amizade. Sempre é consequência de uma amizade. Caso contrário, ela vai ter problema lá na frente.
Então, quando eu comecei a colocar isso como pilar base das minhas negociações, elas começaram a ter sucesso. Então, eu comecei um pouco na contramão no mercado, porque tem aquele desespero para o network. Preciso conectar o Dema com fulano, mas não é só isso. Antes de você conectar o A com o B, você tem que entender tudo que pode acontecer dentro dessa conversa, como você vai se comportar, para que lado tu vai levar a conversa. Você precisa, de fato, o ponto mais importante, achar um ponto, né, de rapport entre as partes. Independente se um tem um estilo totalmente diferente A ou B, você precisa achar um ponto, o ponto de rapport. É muito importante. E só que dá trabalho. Às vezes é um assunto específico. Por exemplo, você me indicou a Milagro. Milagro, que já falou aqui no podcast, que é uma das maiores empresas de sementes do Brasil, de capim, e elas serão, não é só isso, né? Nós vamos expandir ela muito além disso. Correto. Qual foi o ponto ali de conexão, de intermediação de negócio que você falou? Poderia colocar o Demetrios, que tem excelência de consultoria, de negócios para crescimento, de growth, com a Milagro, que é meu cliente. No seu caso, com a Milagro especificamente, foi a mentalidade de crescimento. Eu vi que eles falavam muito sobre a projeção daqui 5 anos, daqui a 10 anos, e também a parte religiosa. Eu vi que vocês tinham esse ponto em comum. Muito bom. Então eu tive essa percepção rápida. Assim, cara, aqui vai dar match. Porque muitas vezes é um ponto só. Muitas vezes só tem um ponto em comum. Aí você tem que trabalhar em cima desse ponto. Recentemente eu estava numa mesa com 2 partes. Tinham 2 partes na mesa de empresários. E eles não tinham nada a ver, nada em comum. Eles só tinham um ponto em comum que eu precisava que eles se conectassem através deles. Eles gostavam de aeronave. Então eu levei o assunto ao extremo até chegar na aeronave. Quando chegou na aeronave, aí começou o assunto a fluir, a negócios. Você precisa encontrar esse ponto. Vai ter. Só que isso dá muito trabalho. Isso geralmente me vem de madrugada, né? Quando eu estou pensando numa conexão, numa parceria, eu penso, poxa, eles gostam disso e a outra gosta disso. Então eu fico ali trabalhando, procurando esse ponto de conexão. Muito legal. E você sabe, Ricardo, que muitas vezes é difícil, né? Por exemplo, as pessoas aqui, nós temos um almoço na quarta-feira com um grande cara ali, um pecuarista. Sim, né? Exato. E aí você falou assim, ele precisava crescer mais ainda, para poder atingir até uns resultados que o governo federal meio que pediu ali para ajudar. E aí você falou, para crescer é o Dema, vou ajudar. Hoje, o que acontece? Eu não preciso ser um especialista em muitas coisas. Eu preciso ter os especialistas do meu lado. É isso aí. Então, cada especialista que eu conheço, por exemplo, o Dema hoje está no meu portfólio. Porque a gente criou uma conexão, a gente criou uma amizade. Depois disso, a gente criou um negócio. Então, hoje eu consigo fazer essa indicação e expandir qualquer empresa que eu quiser no mundo. Por quê? Porque eu tenho o maior cara que faz expansão no mundo, que é o Dema. Legal. Então, isso acontece na área jurídica, eu tenho os melhores advogados. Então, eu acabo canalizando em mim. Então, eu tendo a confiança da pessoa que me procura, eu consigo dar o que tem de melhor para ela no mercado. Mas, Ricardo, deixa eu falar aqui uma coisa importante. Você, dentro dessa tua carreira de intermediador de negócio, eu também, muitas vezes, eu tô ali na empresa de consultoria, fazendo projetos de expansão, e no meio do caminho eu me frustro. Sim. Eu falo assim, cara, essa empresa que poderia ir muito além, mas por causa de mentalidade, por causa de coisas que eu descobri no meio do caminho, não fizeram sentido. E aí, o meu sucesso é fazer as empresas crescerem. Inclusive, se você está assistindo isso aqui, você quer expandir seus negócios, no link desse podcast tem ali uma URL que vai te levar diretamente para um formulário onde você vai poder falar comigo, com alguém do meu time e poder analisar a possibilidade de expansão de negócios da sua empresa. E também já curte, comente, compartilha, porque tudo que vocês estão aprendendo aqui é riquíssimo para o desenvolvimento do seu negócio. Você precisa saber conectar pontas. Se você é empresário, se você trabalha dentro de uma empresa. Eu lembro que muitas vezes, como executivo dentro da multinacional, eu tinha um determinado problema, eu tinha que ir atrás de um fornecedor. E aí, para ir atrás do fornecedor, eu ia no departamento de compras, super natural. Mas o departamento de compras, ele não tinha um relacionamento com o fornecedor. Eu tinha que usar um amigo do amigo do amigo que me indicava uma pessoa. E eu falava assim, o processo aqui dentro é sobre o departamento de compras, mas você que vai resolver
resolver o problema. Exato. Eu mandava para o departamento de compras, o departamento de compras falou assim, Demi, é verdade, aquele fornecedor que você indicou é o único capaz de resolver teu problema. Mas fui eu que usei o meu relacionamento para intermediar negócios, para eu poder solucionar um problema e fazer a Samsung crescer. Olha só. Né? Mas no meio do caminho já me frustrei. Eu acredito, eu também já me frustrei. Teve um determinado momento da minha carreira onde as coisas ainda não estavam acontecendo do jeito que eu queria, e era engraçado porque eu estava buscando, estava fazendo uma negociação, vinha um empresário maior que eu falo, mais tempo de mercado, mais preparado, vários fatores que na época eu não entendia, hoje eu entendo que existe um tempo, né, de maturação, existe um tempo para tudo, e o outro empresário vinha e fechava a negociação na reta final. E eu ficava chateado. De novo, acompanhava uma negociação, na reta final vinha outro empresário e fechava. E aí eu comecei a mudar a mentalidade. Como assim, Ricardo? Eu comecei a pensar assim, cara, eu tô errado, eu que tô errado. Por quê? Porque eu tô pensando errado. Eu tenho que pensar o seguinte, se eu estou perdendo ali no final da negociação, tá sendo um detalhe naquele momento, vai chegar o meu momento. Porém, eu tenho que pensar diferente. Só de eu estar concorrendo com esses empresários e incomodando, de fato, incomodar que eu falo no sentido não pejorativo, mas estou ali numa competição, já mostra que eu estou no mesmo porte que eles. E é questão de detalhes e tempo para que eu os alcance, para que eu prospere nos meus negócios também. E quando eu mudei essa mentalidade de parar de me frustrar e achar que eu estava perdendo, de fato, eu vi que não. Aí eu mudei e falei, não. Na verdade, eu estou concorrendo com eles e a minha hora vai chegar. E de fato acabou chegando, acabou acontecendo, fiz grandes negociações, fiz mais de, posso falar em números um pouco, né? Mais de 20 milhões de reais em intermediações. No meu Instagram lá botei até 10, porque para não parecer muito também, né? Tá colocando muito número aqui. Mas fiz muitos negócios com muita gente, então relacionamento é tudo. Tem uma pessoa que me falou uma vez que a gente está a 2 ou 3 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Isso é verdade. Você, Demetrio, está a 2 ou 3 pessoas de qualquer pessoa que você imaginar no mundo. É verdade. Então isso nos dá assim, um poder muito grande. E também a gente acaba se policiando. Né? Eu hoje me policio muito quando eu vou me encontrar com alguém, porque essa questão de intermediar negócios, como são negócios variados, são comportamentos variados também. Eu não posso chegar na frente de um cara que fala bastante gíria, não sei o quê, e tratar ele de uma maneira muito formal, extremamente formal, chegar de terno, gravata. Muito pelo contrário, eu tenho que me adaptar às pessoas que eu estou fazendo negócio. Tem razão. Isso é uma parte curiosa. Você criar essa... Você é um especialista, mas você sabe que muitas vezes eu tenho uma reunião tão importante que eu vou antes no restaurante, eu almoço, mando limpar a mesa, pego uma água e fico esperando a pessoa, mas já sem fome. Sim. Porque o meu foco tem que estar 100% na pessoa que está ali. Isso é uma estratégia tua. Eu acho que quando envolve negócios, eu acho que tudo tem que ser muito bem estrategicamente pensado. Hoje, tudo que eu faço é pensar de uma maneira estratégica. E você tem que escolher bem as pessoas que você vai indicar. Exatamente. Porque se você escolhe um cara que vai te furar o olho ou vai te... Pô, você me indicou tal pessoa fez um péssimo trabalho. Quando eu faço uma indicação, é como se eu estivesse endossando um cheque. Né? Na verdade, eu tô colocando o meu nome. Então, eu acho que a grande X da questão é esse. Se eu indicar essa caneca pro Dema, você não vai, se der algum problema com essa empresa da caneca, você não vai reclamar com a caneca, você vai reclamar comigo. Sim. Então isso hoje, por exemplo, ontem eu estava no aeroporto, recebi 2 mensagens, ontem foi o dia, eu recebi umas 2, 3 mensagens que eu parei para pensar, falei, nossa, cara, que bacana, pessoas que eu já faço negócio há muito tempo, e falando, Ricardo, tô passando aqui só para te agradecer pela confiança, porque muito bom. Essa relação de confiança hoje nos negócios, ela tá escassa. Hoje é tudo papel, preto no branco, assinado, contrato. Tem que ter, o contrato ele serve ali como um respaldo jurídico, eu sou formado em direito, e sei a importância de um bom contrato, de ser analisado, mas... Nada substitui a palavra, né? O contrato, ele, na verdade, se a pessoa não tiver ali o caráter de cumprir, não vai segurar e sabe, negócio. Eu viajo, eu prefiro viajar quanto tempo for para ir lá apertar a mão de um cara, de um parceiro de negócio, para olhar no olho, do que fazer uma reunião online. Obviamente que a gente tem que fazer pela questão de tempo, mas eu prefiro muito mais tá fisicamente presente. Muito né? bom. Deixa eu colocar um ponto aqui.
muitas vezes eu estou expandindo algum negócio e eu percebo que o meu cliente precisa de outras soluções. Como marketing. Antes de você, eu estava falando com o Bruno. Correto. O Bruno foi uma indicação sua da BSX Empreendimentos. Correto. Nós estamos fazendo um trabalho de expandir ali construção civil num lugar super concorrido. É um desafio, hein? Desafio. E eu sei que ele precisa de algumas ajudas. Então assim, conversa com tal pessoa que vai abrir tal porta. Pra você ter uma ideia como é mágico intermediar negócios, que você intermediou um negócio. Desse um negócio intermediado, tem outros que você vai ajudar o teu cliente. Tem muitos outros. Você fala, conhece tal pessoa que vai te ajudar nisso, conhece tal pessoa que vai te ajudar nisso. E sabe que no fundo é encurtar caminhos. Exatamente. Cara, você ganhar muito. Eu falo dos 3 T's, né? Você sabe, igual você falou da minha religião, eu sou um cristão e... Lá na igreja que eu congrego, ele fala de 3 T's, que é tempo, talento e tesouro. Né? E eu gosto disso e eu uso isso nos meus negócios. Eu vejo que você aproveita muito bem seu tempo, né? Aproveito. Eu já reparei tento ser o cara do reloginho, próximo passo. Hoje, por exemplo, é um sábado, né? Comecei bem cedo com a reunião de planejamento estratégico às 7 horas. Aí terminou a reunião de planejamento estratégico, almoço. Mas aí, estrategicamente, já mandei a babá com as crianças. Porque eu precisava ter um tempo com as minhas filhas. Eu fiquei 1 hora com as minhas filhas. Eu te acompanho em rede social, vejo que você é um cara que otimiza muito bem seu tempo. Você consegue ali, dentro do teu dia, às vezes eu olho o Instagram do Demo, parece que tem 50 horas do dia, de tanta coisa que ele fez. Tem que realmente parabenizar. Por quê? Porque eu também fui treinado. Quando eu estava na TIM, estava na Samsung, etc., eu tinha que participar, eu tinha 1000 funcionários. Eu tinha que administrar meu tempo de tal forma que se eu não administrasse sabiamente, eu não conseguia entregar projeto nenhum e eu não teria vida. Isso. Então eu falei, cara, eu quero ter vida. Eu quero ter meu tempo com a minha esposa. Eu quero ter meu tempo... Então até meu tempo com a minha esposa eu marco, almoço, sério? jantar, DR. Vamos falar DR ali e tal, não sei o quê. Então essas coisas são fantásticas para que eu possa ter alta produtividade. E eu não falo de alta produtividade, eu falo de ultra produtividade. Alta performance, né? Eu uso muito esse termo, alta performance, na minha rede social. As pessoas estão cansadas. Porque eu falo muito, eu admiro demais as pessoas que trabalham em alta performance, que performam na academia, que performam no trabalho, que performam em tudo. Eu gosto de alta performance. Então as referências que eu tenho, como de negócios, de atletas, são todos que performam muito alto. Porque você acaba fazendo um espelhamento, né? Sim. O espelhamento, com certeza você em algum momento fez um espelhamento em alguém. Eu tava assistindo um vídeo do Nelson Piquet. Eu gosto muito do Nelson Piquet. Certo. Só que o Nelson Piquet tava falando muito mal do Schumacher e do Ayrton Senna. Dizendo assim, o Schumacher e o Ayrton Senna era sujo. Aí os caras perguntavam, mas por que Nelson Piquet? Aí o Nelson Piquet falou assim, porque quando eu ultrapassava eles tentavam me ultrapassar jogando por guarda-reio ou jogando pra parte fora da suja, da pista. Mas... ele tem razão até um certo ponto, mas, no entanto, jogar pra fora faz parte da regra. A pista tá ali. Né? Então, ele tem que saber lidar com a... Sim. Tem uma cliente minha que eu tô fazendo expansão de negócios, não posso falar o nome aqui, lá no Nordeste, de uma determinada loja de roupa, e ela falou assim, dá uma olhada nessa foto, o concorrente abriu porta a porta. Eu falei assim, vamos destruir esse concorrente. Olha. Não, até então era uma amizade e boa companhia. Que boa companhia é nada. Esse concorrente ele vai ter se arrependido de ter aberto porta a porta contigo. Bota sua melhor gerente. Você vai mudar as vitrines, você vai pegar os preços, você vai baixar os preços, vai colocar produto de entrada. Todos os novos lançamentos vai lá, vai botar champanhe. Ela tá perdida de ter aberto a loja do lado de você. Ela vai pedir pro shopping para sair. Então não tem essa alta competitividade. Cara, não, boa vizinhança, nada. Eu vou drenar aquilo lá até cair. Você é um eu cara não que vou performa... torcer pra dar mal, mas eu vou jogar na brita mesmo. Vou jogar na brita. Nelson Piquet que me desculpe, o Ayrton Senna tava certo, tinha que te ultrapassar e jogar você na brita. Eu sou suspeito a falar também, porque eu sou um cara que gosta também desse estilo mais arrojado, estilo mais pra frente, né? Ricardo, o Senna era muito assim, mas deixa eu falar uma coisa. Se as pessoas que você conecta com qualquer pessoa, assim, por exemplo, eu tenho uma meta de tirar gente. Então, eu tenho mesmo. Eu falo assim, qual pessoas no ano de 2023 que eu tenho que tirar do meu nível de relacionamento? Ah, é? Porque, você imagina, o ambiente transforma, não transforma? Totalmente. E muitas vezes tem umas âncoras. Hoje de manhã a gente está fazendo o planejamento estratégico da empresa. E aí a gente estava falando da nave espacial, que ela sobe. Então a nave espacial está subindo e ela tem ali aqueles outros foguetes que vão te ajudar você a subir. Correto. Só que do momento que sobe até chegar no espaço sideral, aquilo lá tem que se soltar para continuar subindo. Sim.
Então tem hora que tem pessoas que te ajudam, só que elas já são pesos, você tem que soltar delas. Tem a E ruptura. talvez elas não vão entender, mas você tem que continuar subindo. Mas eu acho, assim como você falou que o ambiente ele transforma, o ambiente também ele acaba separando as pessoas. Verdade. Né? Então se a gente está aqui numa roda falando, nós estamos em 5 pessoas, falando só sobre negócio, sobre crescimento, alta performance, e alguém está numa frequência diferente, automaticamente amanhã ou ela não vai vir, ou a gente vai começar a marcar em outro lugar. Então tem hora que você nem precisa diretamente... É só se botar na frequência que você quer. Cara, mudar a frequência, continuar, trazer as pessoas que estão na mesma frequência. Não precisa, às vezes, porque tem hora que a gente acaba sendo indelicado. E a gente também não sabe o dia de amanhã. Então eu prefiro mudar o meu ambiente, continuar me relacionando com as pessoas que estão na mesma frequência que eu do que de fato fazer uma ruptura, talvez. Eu vou mais ou menos nessa linha. Como que faz para as pessoas te encontrarem? Hoje eu tô no Instagram, né? Ricardo Soares, 2As, né? Mas vai estar aqui abaixo, né? Na rede social você consegue me encontrar. Você mencionou ali no começo da nossa conversa que eu não atendo muitas pessoas. Por quê? Já me perguntaram, o Zezé recentemente falou, cara, tu vai abrir uma agência e tal. Eu não tenho essa pretensão, por quê? Porque as conexões que eu fiz, os negócios que eu desenvolvi com determinadas pessoas foram uma relação de amizade mesmo. Elas viraram negócio, obviamente, mas eu tenho dificuldade de achar pessoas que fazem como eu faço as coisas. Eu acharia 10, 20 profissionais que fazem o que eu faço, mas não como eu faço. Verdade. Então, eu passar isso para frente seria muito difícil. Obviamente que eu acabo me limitando um pouco. Às vezes, mas pensando por outro lado, eu prefiro ter bons negócios, excelentes negócios, com excelentes pessoas, do que de repente pulverizar isso e no final das contas, nada prova que um negócio grande é mais lucrativo de repente do que um menor. Uhum. Né? Você sabe muito bem disso. Então, no meu caso, ainda não é interessante fazer esse tipo de crescimento. Talvez em algum momento eu comece a treinar pessoas. Aí é diferente. Legal. Mostrar como eu faço para as pessoas fazerem. Então já viu, né? Plano de expansão aqui do Ricardo é treinar outros intermediadores de negócio e transformar a sociedade. Muito bem. Pode ser o próximo passo. Ainda estou pensando... não sei se através do treinamento. Mas vamos intermediar mais negócios. Claro, nossas intermediações são Você já sabe infinitas. nossa meta para março, né? Nessa março a gente vai entrar de camelo em Dubai. Nós temos uma meta aí bem expressiva. Vamos transformar aquela região lá. Transformar ela de... Porque um recente presidente entrou com uma comissão lá e fez passagem de vergonha. Agora não, a gente vai lá e vai transformar aquele negócio temos lá. Total condições de fazer isso. Você tem a abertura lá muito forte, que eu sei. Eu tenho as pessoas certas para a gente levar. E isso é uma intermediação de negócio praticamente ao vivo aqui, que muito a gente está desenvolvendo juntos. Fechado. Cara, muito obrigado pelo bate-papo. Adorei esse podcast. Tenho certeza que vai ser um dos mais ouvidos. Tenho certeza. Eu falei nos outros episódios que o Papo de Expansão é um dos podcasts com maior número de retenção. Significa que a pessoa escuta até o final. Sim. Então, pessoal, curte, comente, compartilha. Esse foi mais um Papo de Expansão com meu amigo Ricardo Soares, um grande intermediador de negócios, um amigo, e é só o começo. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui sempre disposto, né, a fazer grandes negócios com você. É um prazer. Um abraço. Valeu.